Olá, aluna, olá, aluno, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arquitetura de Rede de Computadores. Trazendo a vocês nesta aula mais um modelo exemplificado a 4 mãos, falaremos a respeito de redes comutadas sem fronteiras. Bom, primeiramente, por que eu decidi trazer este tipo de aula? E claro, isso é voltado a Cisco. Bom, nós sabemos que o mundo atual ele tem tido evoluções muito drásticas e de uma forma muito esporádica, muito rápida. Então, demandas crescentes de redes, elas precisam ser desenvolvidas com abordagem arquitetônica que incorpore inteligência, simplifique as operações e também seja escalável para atender demandas futuras. O que eu estou querendo dizer com isso? Que atualmente, por conta de recursos tecnológicos, demanda crescente, nós precisamos diagramar a rede de uma forma que, primeiro, seja simples. Segundo, seja inteligente. Terceiro, seja escalonável para atendimento de demandas futuras. O que eu digo com isso é que, se eu implementar uma rede hoje, independente de ela ser uma rede doméstica ou uma rede empresarial, ela precisa ser planejada e pensada com antecipação, para, se houver a necessidade de implementar, de expandir, de acrescentar equipamentos futuramente, ela comporte e não dê trabalho de fazer o que precisa ser feito. Bom? Então, pensando nisso, um dos desenvolvimentos que são mais recentes em design de rede chama-se Cisco Borderless Network. Então, nós trabalharemos em cima disso. Cisco Borderless Network. Beleza? Dito isso e entendendo o porquê desta aula, a importância de escalonar uma rede, nós também precisamos entender por que a Cisco Borderless Network. Basicamente, ela é uma arquitetura de rede que combina inovação e design. Tá? E aí, isso implica ou isso impacta em quê? Permite organizações oferecerem suporte a uma rede sem fronteiras, que pode conectar qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer dispositivo, com segurança, confiabilidade e perfeição. Ou seja, o que é uma rede sem fronteira? A rede sem fronteira nós podemos colocar como uma rede mundial. Uma rede onde você estiver em Portugal, você consegue acesso no Brasil. Se você estiver lá na Itália, você consegue acesso no Brasil. Independente se você tiver um desktop, você tem o mesmo acesso. Se você tiver um tablet, você tem o mesmo acesso. Se você estiver por um smartphone, você tem o mesmo acesso. Isso é uma rede sem fronteira. Ela não limita região e também ela não limita equipamento. Beleza? E aí, essa arquitetura ela foi projetada justamente para lidar com desafios de TIs e de negócio, com suporte a redes convergentes e padrões de trabalho em mudança. O que é o padrão de trabalho em mudança? Basicamente, é aquela implementação que eu faço hoje, mas daqui 1 ou 2 anos eu preciso mudar, eu preciso expandir, eu preciso aprimorar, eu preciso evoluir, eu preciso trocar por algo mais tecnológico, às vezes por algo mais robusto ou por algo mais seguro, por exemplo. Então, a rede Cisco Borderless Network é justamente pensando nisso. Ou seja, oferece uma estrutura de unificação de acesso com e sem fio, incluindo política, controle de acesso e gerenciamento de desempenho em muitos tipos de dispositivos diferentes. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu começar uma rede wireless, eu consigo dar seguimento e implantação em uma rede cabeada. Ou, o inverso, eu posso começar uma rede cabeada e seguir com a implementação wireless após. Isso é bem bacana, porque eu consigo fazer mesclagem
e adaptações de acordo com a necessidade. Por exemplo, se eu precisar fazer uma expansão da mesma rede aqui do Brasil, lá para Portugal, eu vou esticar um cabo daqui até Portugal? Não tem como. Então, entra a parte wireless. E a implementação, ela consiste nisso. Tá? Wireless eu digo, mas vamos colocar num termo mais amplo, mais abrangente. Se a gente fala wireless, as pessoas pensam que é o Wi-Fi da rede de casa, né? Vamos colocar como rede sem fio. Bom, dito isso, apesar da introdução ter sido um pouco longa dessa vez, mas necessário para vocês terem um entendimento, vamos, através do nosso programa já conhecido, o nosso Dry.io, vamos usar aqui os nossos menus pertinentes a elementos Cisco. Lembrando que para quem tem dificuldade em inglês, clicando com o botão direito do mouse, opção traduzir para português vai deixar mais fácil, mais abrangente. E aí nós vamos fazer aqui alguns elementos bem básicos, tá? Bom, primeira coisa, nós vamos pegar aqui desta vez alguns edifícios, né? Como nós vamos representar redes sem fronteiras, vamos precisar aqui de alguns prédios, por exemplo. Então vamos pegar esse prédio normal aqui e vamos criar alguns, tá? Vamos criar primeiramente 3 prédios grandes. Podem colocar assim, ó, um pouco distante entre eles, porque nós vamos precisar aqui agora duplicar, triplicar, quadruplicar, enfim, esses mesmos prédios, só que deixar de uma perspectiva menor. Vamos imaginar que essa perspectiva menor significa que está na mesma região, está no mesmo bairro, às vezes na mesma cidade. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, pelo menos 3 para cá e pelo menos 3 para cá. Acho que fica bacana. Após nós acrescentarmos os nossos edifícios, nós vamos precisar de um elemento específico e eu tenho quase certeza de que ele não é existente aqui dentro da ferramenta. Então, nós vamos procurar um elemento semelhante para fazer jus e deixar de forma mais apresentável, da melhor maneira possível. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós já pegamos os nossos edifícios e, se vocês quiserem, já podem fazer a ligação. Só que, ao invés de vocês fazerem a ligação usando a ligação do elemento, vai ficar um pouco estranho por conta das curvas que essa linha faz e daria um determinado trabalho a ajustar. Usa a ferramenta de linha e vocês vão conseguir fazer uma ligação direta assim. Beleza? E aí não vai ter também a ponta das setas para ser um trabalho a mais para vocês arrancarem, tá? Então tenta deixar da melhor forma possível, porque como vai bastante elemento dentro desse diagrama, para não ficar algo poluído e nem complexo de se ler. Mas podem colocar assim, ó, inicialmente, tá? Vamos repetir após com os demais. Mas para vocês entenderem, depois disso, nós vamos precisar usar alguns roteadores. Então vamos tentar achar aqui, ó, roteadores Cisco. Vamos pegar essa bolachinha aqui, ó. Essa bolachinha nós também até podemos diminuir porque ela está um pouco grande, tá? Vamos usar uma para esse edifício. Vamos usar uma outra aqui que nós ainda vamos fazer a construção do que é. Vamos usar uma também para este edifício aqui. E, obviamente, vamos usar uma para o edifício abaixo. Beleza? Aqui, inclusive, eu vou fazer uma inversão, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, ó. Até para ficar com um pouco mais de espaço, eu vou deixar dessa forma aqui. E, inclusive, tentar deixar os elementos
mais alinhados possível. Isso também ajuda a leitura, tá? Bom, fora isso, nós também precisamos de uma opção de internet. Se a gente vir em Cisco sem fio, acredito que nós não teremos a nuvenzinha que representa a internet. Nós temos o satélite do Elon Musk, enfim. Então, o que a gente pode fazer? Vem aqui e digita nuvem. Não vai ter. Vamos tentar Wi-Fi. Não vai ter. Wireless. Mais resultados. Mais resultados. Mais resultados. Essa nuvenzinha aqui, ó. Como ela está dentro de um elemento, eu não sei se é plausível a gente usar. Tentar uma última busca com nuvem. Não vai encontrar. Vamos usar esse daqui por enquanto. Esse cara aqui, nós vamos precisar fazer uma adaptação com a ferramenta de texto. Esse wireless aqui veio junto, mas esquece ele, tá? Ó, vamos incluir dentro. Vamos digitar aqui, ó. One. Segurando Ctrl, seleciono os dois elementos, copia e cola. E aqui nós vamos digitar internet. Beleza? Esses dois caras, lembrando que tem outro elemento aqui, ó, não pode esquecer, eles vão precisar ficar próximos, tá? Não tanto para não ficar poluído, mas eles vão precisar ficar próximos. Então, consequentemente, a gente vai ter de fazer algumas mudanças aqui dos elementos para alguns locais, tá? Até então, nós temos uma pequena estrutura de edifícios. Vou tirar aqui um pouco do zoom para a gente enxergar de uma maneira mais completa, beleza? Então, nós temos os nossos edifícios, nós temos os nossos roteadores, nós temos a internet e a WAN, né? A WAN vai representar o que? A conexão dos edifícios de forma universal, né? Sem fronteiras, no caso, melhor dizendo. E nós vamos precisar, obviamente, de outros elementos. Então, nós vamos precisar, por exemplo, deixa eu minimizar aqui. Vamos aqui entrar em Cisco Diversos. E vamos usar esse elemento VIP. Vocês vão acabar entendendo depois o porquê. Ó. Esse elemento VIP, um pouco de zoom, ele está grande também. Ó. Vamos diminuir um pouco. Vamos comportar ele aqui ó, no edifício, tá? Vamos deixar um aqui. Este mesmo VIP vai ter um outro aqui. Vamos copiar e colar também lá para baixo. Onde haverá um aqui. Essa bolachinha está muito próxima. Bolachinha que eu digo ao roteador, tá? Apresentação do roteador. Eu sei que não tem nada a ver com o roteador, mas é o que a Cisco usou para representatividade. E aí aqui a gente tem um problema, porque como os edifícios são menores, vamos ter que diminuir ainda um pouco mais. Não ficar algo exagerado, tá? Vamos deixar mais ou menos assim, ó. E vamos acrescentando nesses caras também. E da mesma forma, como você já sabe, vamos precisar para os 3 edifícios lá em cima. Então, seleciona todos, copia e cola e arrasta os 3 de uma vez só. Beleza? Esse aqui que está um pouquinho maior, a gente também vai usar junto deste roteador aqui. Beleza? Tem um edifício lá na ponta também, no qual a gente vai precisar usar esse que também está um pouco maior.
E esse a gente também vai usar para cá. PBX, esse cara aqui. E aí, este PBX, nós também vamos diminuí-lo um pouco. Vamos acrescentar aqui aos edifícios maiores, primeiramente. E, obviamente, também aos edifícios menores. Então, aqui a gente diminui mais ainda, né? Para não ficar algo poluído, como nós já sabemos. Você vai perguntar, Vila, para que PBX? Imagina que é ligação interna, ramais. Imagina que tu quer falar exatamente com o gerente lá dos Estados Unidos, lá da Flórida. Conecta o ramal diretamente pela rede, entende? Por isso nós estamos acrescentando aqui PBX. Para não ficar confuso, vamos começar a fazer algumas ligações aqui, usando aquela mesma ferramenta de linha que está no primeiro menu geral, para termos uma amarração completa e também para entender o que vai começar a faltar. Essa ferramenta aqui não tem muito segredo. Pode ir copiando e colando aqui, fazendo as ligações. Então eu vou ligando aqui, se acabar demorando, eu avanço a aula, para não ficar algo maçante. Vocês vão fazendo as ligações aí, vão acompanhando aí. Bom, pessoal, feito as primeiras ligações, apesar de parecer que está pronto, ainda não está. Ainda existe aqui, por exemplo, a ligação do PBX ao roteador. Estou colocando do PBX, mas é do edifício aqui, tá? Como o PBX ele está próximo, vou deixar assim. Deixa eu melhor de visualizar, certo? E aqui ainda não acabamos, tá? Temos ainda alguns elementos. Então, por exemplo, nós precisamos de um firewall agora. Então, podemos minimizar os menus aqui para não ficar algo poluído. Vamos tentar procurar aqui em segurança. Será que existe? Temos aqui, ó, firewall. Beleza? Então, nós vamos usar o firewall aqui. Este firewall, ele pode estar dentro de um servidor. Então, vamos achar aqui os servidores. Vou pegar um file server aqui, ó. Vou fazer algo como perspectiva, ó. Clica no firewall, botão direito, mover para frente. Como se o muro estivesse à frente do servidor. Tá? E aí nós também podemos acrescentar a nossa ligação aqui ao firewall. Beleza? O nosso firewall. Opa, ferramenta de linha, ali esqueci. Ferramenta de firewall. E aqui, eu vou usar um outro servidor. Vamos colocar aqui, ó, servidor de arquivos. 2 servidores de arquivos aqui, tá bom. Para não ficar também uma aula muito extensa. Porque o propósito aqui é entender a rede comutada e o porquê da diagramação dessa forma, né? Mas também não precisa ser algo exagerado, de forma que a gente perca muito tempo. Mas, óbvio, alguns elementos aqui são fundamentais. Então, aqui, eu vou colocar um servidor diferente aqui, ó.
pode ser um servidor de storage, beleza? Vamos deixar um aqui. Vamos voltar em segurança. Vamos deixar um Cisco Security aqui, ó. Esse cara a gente pode também copiá-lo para cá. Na verdade, os dois. Aqui eu já quero fazer diferente. Eu quero pegar um servidor. Na verdade, eu vou pegar um armazenamento agora. Olha o cloud aqui onde está o armazenamento. Claro que é um cloud, né? Mas eu poderia usar a nuvenzinha aqui para representar a internet, sabe? Já pode ser esse carinha aqui. Opa. E, óbvio, um servidor de dados também. Bom, o que está faltando aqui, óbvio, além das ligações? Aqui eu poderia fazer uma ligação, mas eu também poderia fazer outra coisa. Também fica bacana. Ó. Eu poderia, por exemplo, pegar um elemento aqui, ó, puxar nesse cara, mover para trás. Na verdade, a gente visualizar. Deixar assim, mais ou menos. A mesma coisa para esse aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Mover para trás. E esse meu elemento, eu deixo nos dois aqui, ó. E aí o que eu faço? Aqui, eu escrevo, por exemplo, servidor de dados. Windows Server, por exemplo. Eu poderia repetir esse processo, Ctrl C, Ctrl V para cá, Ctrl C, Ctrl V para lá, e assim por diante. Junto esse com esse, junto esses dois, Ctrl C, Ctrl V, botão direito, mover para trás. Botão direito, mover para trás. E faço os mesmos processos aqui, ó. Tá? Bom, por fim, só falta um, no caso. Vou fazer nesse daqui também. Então, Ctrl C, Ctrl V. Só que aqui eu vou fazer invertido, vou fazer para cá. Botão direito. Não pegou, né? Botão direito, mover para trás. Mover os dois de uma vez. Aqui, ó, a gente pode até deixar mais próximo. Não sei se vai ficar legal a legibilidade. Aqui é servidor de arquivos e servidor de dados. Um exemplo, tá? E aí nós colocamos os dois. Posso complementar com algo? Pode, com certeza. Ó, novamente, pega de novo o elemento retangular e aumenta ele numa proporção enviar para trás. Aumenta ele numa proporção
e fique adequado aqui, ó. Beleza? E aí essa proporção adequada pode inserir um nome. Na ferramenta de texto, aqui, dá um zoom aqui. Ó. Vamos colocar assim, ó. Internet. Ou melhor, borda de internet. Vocês vão entender. Certo? No próximo, que é esse cara aqui abaixo, vamos aqui também, o botão direito para trás. Esse cara a gente dá um outro nome. Vamos colocar assim. Campus pequeno. Você fala, oxe, campus? Sim. Vamos imaginar agora, ó. Tô saindo daquela parte hipotética de que isso daqui é sem fronteiras internacional, né? Tinha falado ali Estados Unidos, Flórida mais cedo. Vou colocar aqui um campo hipotético nacional. Imagina que é uma implementação de rede voltada a uma universidade. Então pensa em universidades grandes, né? USP, Unip, Anhanguera, Sumaré e por aí vai. Temos campos em vários pontos de uma cidade, como também em várias outras cidades, vários outros estados. Beleza? Dando exemplo da Unip, né? Então, tem, por exemplo, a Unip de Alphaville, tem a Unip da Faria Lima, tem a Unip da Paulista e assim sucessivamente. Então, imagina que os campos é cada unidade em uma determinada região ou um determinado bairro dentro do mesmo estado. Então, tendo aqui um cenário hipotético de São Paulo. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho um campus menor, aí eu poderia copiar e colar isso daqui, ó, e alegar que esse próximo, inclusive, realmente é maior. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Botão direito para trás. E aí, nesse cara aqui, a gente coloca campus médio. Médio. E, por fim, nós temos o acima. Seria o campus grande. E quem é o campus grande? Vamos lá, botão direito para trás. Campus grande, nada mais, nada menos do que esses caras inteiros aqui. Beleza? Isso daqui, pessoal, seria uma rede comutada sem fronteiras básica, tá? Onde nós fazemos as representatividades não apenas da conexão de rede, uma forma simples aqui, né? Usamos roteadores, usamos PBX, alguns elementos de servidores, de segurança, tem o firewall, por exemplo. Mas, acima de tudo, também os edifícios, né? Representam ali localidades, tá? E, novamente, né? Para a gente possa entender no contexto geral. Isso daqui seria a Cisco Borderless Network, por exemplo. Seria um oferecimento de conjuntos principais de serviço, seria de usuário e terminal, sob uma edge de uma solução de gerenciamento integrado. Então, isso daqui permitiria que diferentes elementos da rede trabalhassem juntos e permitia também que os usuários acessassem recursos de qualquer lugar, a qualquer hora, enquanto fornece otimização, escalabilidade e segurança. Então, digo aqui, por exemplo, os alunos poderiam, não os alunos em específico, mas talvez os técnicos, os professores. Então, imagina que um professor está lá na unidade da Unip da Faria Lima, só que ele tende a necessidade de acessar e fazer correção de provas dos alunos da turma que ele tem lá na Paulista. Então, ele não necessariamente precisa se deslocar até a Paulista, acessar a máquina e etc.
Da onde ele está, ele consegue fazer o acesso e a correção das provas por ele mesmo. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido o propósito e a proposta da aula. Espero que vocês tenham gostado. A próxima aula a gente dá continuidade com alguns outros conceitos voltados a isso também. Vou me despedindo por aqui, a aula já ficou um pouco extensa. Então, fiquem com Deus, Jesus abençoe a vida de cada um e até breve.